Segundo Reis, capítulo 5, verso 7. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: Por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra. Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: Por que rasgaste suas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Amém. Só para a gente entender, né, o contexto aqui dessa história, Naamã era um general, né, Comandante de exército, né? Isso, um comandante de exército, que pode ser um general também, mas... E um herói de guerra. Ele era leproso, né? Um homem, um herói, mas não conseguiu escapar da lepra. E uma menina, né? Uma menina de Israel que foi capturada em uma guerra, diz para ele, né, que havia um profeta em Israel que poderia curar. E ele conversa, né, com o rei da sua nação, e ele envia cartas, ele envia dinheiro, né, ele manda lá ouro, manda lá roupas. Por quê? Naamã era um homem amado, era um herói, então eles queriam resolver aquele problema. Tanto é que o rei não tinha dificuldade em investir para que ele recebesse a cura. Mas quando chega esse general, né, ao invés de ir para Eliseu, ele vai para o rei, ele vai procurar o governador, né? E a menina disse que o profeta era daquela nação. Mas o que o rei interpreta, o rei de Israel? Ele fala assim: esse cara está com segundas intenções, por acaso eu sou Deus para curar esse homem? E aí ele interpreta que aquilo que era um pedido de socorro, porque era isso que Naamã estava fazendo, ele estava pedindo socorro, porque Naamã estava morrendo, porque a lepra era questão de tempo, né, para matar, e ele vai ali, mas o rei de Israel interpreta aquela ação como provocação, interpreta aquilo como sendo um motivo para buscar discórdia, né? Então essa ação que eles fizeram junto foi mal interpretada, né? E quantas vezes, né, nós interpretamos mal alguma ação, ou às vezes é um pedido de socorro e a gente interpreta isso mal. Às vezes a pessoa está com algum problema, está chateada, né? E a gente não para pensar o que está acontecendo. Simplesmente julgamos aquele comportamento, né? Você viu como a pessoa me tratou mal, ele nem olhou para mim, né? Não me deu atenção, não me respondeu. Quantas vezes, né, eu creio que você já deve ter passado por isso. Você recebe uma mensagem lá de alguém no WhatsApp e você não lê porque você está ocupado por alguma coisa. E a pessoa fica brava, né? Começa a te mandar várias mensagens. Ei, não tá me vendo aqui? E quem está do outro lado começa a pensar que ela está sendo desprezada, maltratada. Ah, a pessoa está com raiva, ela não me responde. Ela viu minha mensagem, não sabe o que está acontecendo do outro lado. E já começa, né, a interpretar mal uma ação. E aí eu creio que a gente precisa aprender a agir como Eliseu, né? Porque quando ele soube que o rei de Israel havia recebido essa carta e rasgou suas vestes, ele pergunta, né? Por que você rasgou suas vestes? Não, envie esse homem a mim. Essa é a oportunidade desse homem saber que há profeta em Israel. Ele viu o oposto, né? Ele viu a grande oportunidade em suas mãos, né? Eu me lembro que de certa uma época que nós éramos líderes de jovens no Jacuí, né? Na igreja sede, nós havíamos sido convidados, né? Ainda pelo pastor Isaías. E naquela época ele disse para nós, né, que não, qual foi o termo que ele usou quando ele disse que ele não pensava em outra pessoa, né, que não fosse nós, né, só havia gente, né? Ele
falei, quando eu me vi em alguém, né, para ser líder de jovens, eu só penso em vocês, não existe outra pessoa. E aí Muito o Elias, legal esse exemplo, né, que a Juliana deu, né? O Elias interpretou, né, poxa, que honra, né? Ele só pensou nessas duas pessoas. Eu interpretei de outro jeito. Quando eu cheguei em casa, ele veio me curar, porque eu interpretei exatamente o oposto. Assim, né, você só tem tu, vai tu mesmo. É a única opção que eu tenho, né, de nos mandar. Isso, foi esse termo que ele usou, a única opção que eu tenho. E aí eu entendi dessa forma, falei, puxa, só tem a gente, então vai, né? Vai fazer o quê, né? Vai vocês, só tem vocês aí à disposição. Então eu entendi de outra forma, me ofendi, sendo que aquilo era uma oportunidade, era uma honra, né? A forma como ele estava fazendo conosco. E eu interpretei exatamente como o rei aqui de Israel. Foi muito legal esse dia, porque a Juliana, ela voltou chateada, né? Eu sem entender, né? Nós tínhamos sido convidados. A gente já tinha aceitado, Já tinha aceitado. Ela entendeu assim, a leitura dela foi assim, já que eu não tenho mais ninguém, eu vou enviar vocês, né? E a minha leitura foi a seguinte, assim, eu não tenho ninguém melhor do que vocês, né? Ou seja, vocês são os primeiros da lista, né? E ela entendeu, vocês são o último da lista, né? Eu já eliminei todo mundo. Sobrou você. Então, quantas vezes nós interpretamos mal? É o nosso coração, né? É o nosso coração. Sim, o nosso olhar. Mas é interessante, né? A ação do profeta. O profeta não foi comunicado. O rei não pediu para o profeta intervir. Ele olhou, né? Como alguém que está de fora, diz que ele ficou sabendo. E aí ele foi lá, né? Para resolver aquela questão. Porque aquele homem precisava de cura. E quantas vezes a pessoa que nós estamos lidando está precisando de cura? A pessoa agiu assim, né? Às vezes porque ela tem um problema, ela tem uma dificuldade, né? Ela está precisando de misericórdia, né? E às vezes a gente age com raiva, com vingança, com indignação, né? Com um pensamento ou uma má interpretação de uma situação. E mais uma vez nós estamos aqui, né, a te convidar, assim como nós, a ter bons olhos sobre as situações, né? Não sabemos o que as pessoas estão passando. Quantas vezes, né, que você tem coragem de fazer como profeta e se interessar pelaquela pessoa, e mais profundo você vai descobrir que é uma pessoa frágil, uma pessoa que está passando uma dificuldade, um problema, muitas vezes está agindo assim, é porque aquilo é um pedido de socorro. Quantas vezes a forma como a pessoa respondeu, falou, é a forma dela pedir socorro, como Naamã estava ali, né? Pedindo socorro para a sua lepra. E quem sabe, né? A gente estava aqui conversando junto, aqui, preparando esse devocional, e a minha cunhada fez um comentário, né? Falando assim, puxa, quem sabe Naamã, ele vestia a sua armadura, colocava a sua roupa de guerra, e talvez muitos nem sabiam, né, da sua lepra. E quem sabe ele andava na rua e as pessoas viam aquele comandante, né, com sua armadura, imponente, e olhavam e achavam, né, que estavam diante de um homem forte, mas por dentro a lepra estava corroendo, né? Não era algo visível. E quantas vezes, né, nós achamos que estamos diante de alguém que é forte, mas essa pessoa, na verdade, ela está doente, né, por dentro, e precisando aí de socorro, precisando de auxílio. E eu quero ler também um outro texto sobre Naamã, o verso 11. O verso 11 diz assim, porque o que Eliseu faz? Depois que Eliseu recebe Naamã, ele manda que ele vá se lavar, né, vai dar 7 mergulhos no rio Jordão. E olha só o que responde Naamã no verso 11. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo, eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios de Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Agora Naamã que interpreta mal a ação de Eliseu,
né? Ele foi embora furioso. O homem está na oportunidade de receber cura. Era a oportunidade para que ele fosse curado daquele mal. Mas ao invés de obedecer, né, de ser humilde, ele ficou furioso. Por quê? Havia uma expectativa. Gente, quem é que lidar com expectativa? Ele criou uma expectativa. E às vezes as pessoas ficam furiosas, né, por causa de uma expectativa. Ah, eu achei que ele ia vir falar comigo. Eu achei que ele me daria mais atenção. Eu achei, né, que a pessoa ia agir assim. Olha, quando eu liguei, eu achei que a pessoa ia vir imediatamente falar comigo. Lembra da mensagem que a gente falou, né? Eu achei que ele ia responder o meu WhatsApp. Criamos uma expectativa, o outro não sabe. A gente não contou para o outro qual é a nossa expectativa, como nós esperávamos que essa pessoa fosse agir, e a pessoa age da forma que ela agiu, né? E não de acordo com as nossas expectativas. E aí nós ficamos com raiva, né? Mais uma vez, ficamos com raiva porque interpretamos mal uma ação. Mas olha só que tremendo, mais uma vez alguém interviu. Olha aqui, ó. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. E sua pele tornou-se como a de uma criança. E é isso que o Senhor quer que a gente tenha. Um coração, né, disposto a ser lavado e purificado. Jesus não disse que nós precisávamos ser como crianças? A pele dele ficou como a de uma criança. Porque ele resolveu ser humilde, resolveu obedecer, né, e aí ele recebeu a purificação. Que a humildade, né, seja o sinal das nossas vidas. Ao invés do orgulho, né, ao invés de nos fecharmos. A compreensão de entender o outro, né, de interpretar a ação de forma positiva. Puxa, a pessoa não me respondeu ainda, ela deve estar ocupada, né? Ela deve estar fazendo alguma coisa. Nós não sabemos como é que está do outro lado, né, da mensagem. Nós estamos olhando de um lado e do outro lado a gente não sabe como está. Como está o coração da pessoa, o que a pessoa está fazendo, quais são suas prioridades, né? O que exatamente está acontecendo. Quantas vezes nós nos frustramos? E aqui fica essa reflexão para você. Se você tiver algo, acrescenta aqui nos comentários, né? Mas quantas vezes nós pensamos sobre alguém, algo mal, ruim, falando, ah, ela não faz isso, e depois a gente ficou com a cara no chão, porque a gente descobre por que a pessoa não respondeu, né? A gente vê que realmente era algo importante, por que a pessoa se atrasou, né? Às vezes a gente vai lá nervoso, você falhou comigo, não atrasou, e quando ela conta o que aconteceu, o queixo cai, né? Fala assim, gente, eu não sabia que você estava passando por isso. Quantas vezes, né? Ou nós quando somos... alguém é muito estúpido na sua fala, né? A gente não sabe qual foi o contexto, né? Outro exemplo disso, uma pessoa que foi, na época quando fizemos o Leque Comunidade, alguém que foi lá da empresa onde eu trabalhava, ele estava muito fechado e eu já criei uma imagem a respeito dele, né? Porque algumas pessoas daquela empresa eram um pouco arrogantes e eu falei, puxa, esse aí é só mais um, né? Que é arrogante, que é, né, mitidão, não quer falar com ninguém, não quer interagir. E num dado momento nós sentamos com ele no gabinete e aí ele abriu o coração. A esposa estava com câncer, né? Ele tinha descoberto há pouco tempo. Ela achando que ele estava todo calado, que ele não queria interagir, que ele estava sendo orgulhoso. Na verdade, ele estava sofrendo, né? Porque ele tinha acabado de descobrir que a esposa estava com câncer. Como a Amanda pôs aqui, né? Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque dele é o reino dos céus. E os humildes de coração, porque eles verão a Deus. Vamos orar nesta manhã? Amém. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma manhã, mais um dia. Ó Deus, que esta palavra, Senhor, seja como lente para os nossos olhos. Que não venhamos interpretar mal, Senhor, as ações, aquilo que observamos, ó Pai, porque o nosso coração é enganoso. Nós vemos como homens e não como o Senhor vê.
Por isso, Senhor, nos dá esta visão de olhar para alguém com empatia, tentar entender o motivo, ir pelo esse caminho bom, Senhor, da boa interpretação das coisas. Ó Deus, para que possamos ser instrumento de cura e não de dano. Ó Deus, que o nosso coração seja um coração aberto, humilde, disposto a obedecer, disposto a servir, disposto a olhar com bons olhos, ó Pai. Continue a nos conduzir, Pai, desta forma, porque assim teremos luz, como diz a Tua palavra. Neste dia, Pai, diante da comunicação, que muitas vezes, Senhor, é mal interpretada, tira os ruídos, ó Pai, que possamos, ó Deus, ouvir bem, Senhor, o que nos falam, que possamos, ó Deus, entender bem, Senhor, aquilo que nos passam, e possamos também, ó Pai, termos esse coração, Senhor, que está disposto a ouvir, disposto a entender, disposto a resolver, disposto a curar. E se realmente, Senhor, aquilo que olhamos, ó Pai, for algo ruim, que tenhamos sempre à nossa mão o perdão, para que possamos caminhar juntos, próximos e debaixo do Teu amor e da Tua graça, em nome de Jesus. Amém?